Olá, boa tarde, eu Gil Veloso, mais uma vez chegando aqui para falar sobre teatro, né? E hoje nós vamos falar de vários tópicos do teatro. Começando aqui com o teatro grego. O teatro grego foi uma manifestação artística muito importante no desenvolvimento da cultura grega. E além disso surgiu de influências e inspirações para todos os povos da antiguidade, sobretudo os romanos. Vale lembrar que o teatro grego, teatron, do grego significa local onde se vê, o lugar para olhar. O teatro grego era formado por diversos elementos, cenários e figurinos, além da presença de júris. Eles apresentavam os musicais, danças e mímicas. Para os gregos, ir ao teatro representava um grande acontecimento e aos poucos foi se tomando conta da vida social dos habitantes. Agora vamos para gênero dramático. O gênero dramático, ou teatral, faz parte de um dos três gêneros literários ao lado do gênero lírico e épico. No entanto, o gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos. Isso significa, como o próprio nome indica, que são os textos literários, feitos com o intuito de serem encenados e dramatizados. Do grego, a palavra drama significa ação. A origem. Desde a antiguidade, o gênero dramático, originário na Grécia, eram textos teatrais encenados essencialmente como culto aos deuses, os quais eram representados nas suas festas religiosas. Entre os principais autores do gênero dramático, tragédia e comédia, na Grécia Antiga estão Sófocles, entre 496 a 406 a.C., Eurípides, 480 a 406, e Esquilo, do 524 ao 456. A encenação do texto de gêneros dramáticos tinha o objetivo de despertar emoções nas plateias, fenômeno chamado de catarse. Agora nós vamos falar de texto teatral. O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados, encenados e podem ser escritos em poesia ou prova. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos, Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaços e pode estar divididos em atos que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário ou a de personagem. De tal modo, o texto teatral possui características peculiares e se distancia de outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuído, a encenação. Dessa forma, ele apresenta diálogos entre os personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, cena, ato, personagem, rúbricas de interpretação de movimento. Já que o texto teatral são produzidos para serem apresentados e não contados. Geralmente, não existe um narrador, fator que o difere dos textos narrativos. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade, na Grécia Antiga. Eles possuem uma importante função social, onde os espectadores esperavam pelo momento e apresentações que poderiam durar até o dia inteiro. Começavam a apresentar de manhã e assim por diante. Comédia dell'arte. A comédia dell'arte foi uma vertente popular do teatro renascentista. Ele teve início no século XVI, com o advento do Renascimento. Embora tenha surgido na Itália, esse modelo chegou mais tarde. Então nós vamos tomar aqui uma aguinha, para molhar as palavras, como diz o meu amigo Bigode lá dos Originais do Samba, e vamos dar sequência aqui nas personagens da comédia dell'arte. Os personagens que faziam parte das comédias desenvolvidas pela comédia dell'arte eram caricaturados, tipificados e estereotipados. Estavam divididos em três grupos: os enamorados, os criados e os patrões.
Os enamorados estavam dispostos ao casamento e não apresentavam uma postura cômica. Os criados eram aqueles que possuíam baixa renda. Já os patrões, também chamados de velho, eram as pessoas que apresentavam melhor situação financeira. Note que os personagens mais populares eram os anis. Eram personagens trapaceiros, cômicos, malandros e criativos. Dessa categoria merece maior atenção o Arlequim. Além dele, outros anis se destacaram. Pulcinella, Pedronilo, Brighella, Temelino, Nepolino, Foguetino, Tufaldino, Pasqualino, Bertolino e Tortellino, dentre tantos outros. O efeito cômico se dava justamente pela atuação de seus personagens. Confira abaixo os principais personagens da comédia dell'arte. O Arlequim, principal figura da comédia dell'arte. Arlequim era um cervo e palhaço trapalhado, ágil e malandro. A Colombina era uma criada graciosa, inteligente, ágil e habilidosa. Trata-se da única criada feminina namorada de Arlequim. Era também reconhecida pelos nomes Esmeraldina, Diamantina, Pasquale, Raciolina, Carolina, a Argentina e Francesina. Pantalone, também chamado de Pantaleão, representava um velho rico, conservador, autoritário e avarento. Brighella, servo fiel, astuto, egoísta, ágil e cínico. Trata-se de um trapaceiro cantor que trabalhava para Pantalone. Pedrolina, também chamado de Pedro ou de Pierrot, era um servo fiel e honesto. Pulcinella era um corcunda também conhecido como Punch. Dattore, também conhecido pelo nome de Graziano, era um velho rico, charlatão e avarento, aliado de Pantalone, possuía uma postura de intelectual. Capitano, conhecido como Capitão. Ele era fanfarrão, mentiroso, preguiçoso e forte, no entanto tem uma postura covarde nas batalhas e no amor. Horácio, namorado ingênuo, fútil, atraente e vaidoso, movido pela paixão. Além dele, era um comum o enamorado Leandro. Isabela, enamorada inocente, vaidosa e com alto poder de sedução. Ela apaixonava-se com facilidade. Além dela, destacam-se as enamoradas Rosalba, Flavínia e Flavínia. Além do figurino colorido de seus personagens, a comédia dell'arte possuía uma característica muito peculiar: o uso de máscaras. Geralmente, os que não utilizavam máscara eram os enamorados. Tomar mais aquele golinho de água aqui esperto, para continuarmos aqui com nossa aula de hoje. Tragédia grega. A tragédia grega foi um dos gêneros teatrais ou dramáticos mais encenados durante a Grécia Antiga. É considerado o gênero teatral mais antigo, dos quais se destacam os dramaturgos gregos. Vamos lá. Característica e resumo. A tragédia grega foi o primeiro gênero teatral que surgiu na Grécia. Depois dela surge a comédia e a tragicomédia, ambos gêneros menores, segundo os gregos. Isso porque na tragédia os personagens não eram pessoas comuns, mas apareciam nas comédias. Além disso, os júris da tragédia envolviam pessoas escolhidas da aristocracia, enquanto na comédia eles eram pessoas comuns, escolhidos da plateia. As tragédias eram textos teatrais, que apresentavam histórias trágicas e dramáticas, derivadas das paixões humanas, as quais envolveriam personagens nobres e heróicos, deuses, semideuses e heróis mitológicos. Todas elas possuíam uma característica comum: tensão permanente e o final infeliz e trágico. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a tragédia era um gênero maior, capaz de transmitir nas pessoas as sensações vividas pelos personagens. Esse processo, definido por ele como catarsis,
acontecia com o público que assistia à peça como forma de purificação e ou purgação dos sentimentos. Outras palavras, a catarse representava uma descarga de sentimento e emoções provocado pela tragédia. Teatro grego. Durante o período da antiguidade, o teatro foi muito importante para o desenvolvimento da civilização grega. E ele surge das celebrações feitas ao deus Dionísio, das festividades e do vinho. Essa dramatização surge dos ditarambos, ou seja, dos cantos dedicados ao deus Dionísio. Esse culto a Dionísio foram, aos poucos, se elaborando e ganhando forma. A partir daí foi nascendo uma nova arte em Atenas por volta de 550. Dramaturgo e suas tragédias gregas. Segue abaixo a tríade dos mais proeminentes dramaturgos gregos e suas principais obras. Esquilos, os persas e Agamenon. Sófocles, Edípio, rei, Antígona e Electra, Eurípides, Medeia, os troianos e as bacantes, e assim por diante. Hoje foi um pouco aí da nossa aula aqui sobre teatro, e segunda-feira, né, vamos falar sobre um novo assunto. Então você continua aí assistindo, continue curtindo o nosso canal do YouTube, canal Gil Veloso e Produtora GVA, são 2 canais, né? E pode também deixar lá seu comentário para ver como é que está indo, se é importante o que eu estou fazendo, se não é importante. É bom ter esse feedback de todos vocês. Voltaremos segunda-feira falando de um novo assunto e amanhã segue normal, a parte da manhã, o nosso assunto sobre música. Até lá!